Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta terça-feira, Marcos capítulo 8, versículos de 14 a 21. Aconteceu que eles haviam esquecido de levar pães consigo. Na barca havia um único pão. Jesus advertiu: abriu os olhos e cautelai-vos do fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Eles comentavam entre si que era por não terem pão. Jesus percebeu e disse: por que discutir por não terdes pão? Ainda não tendes refletido nem compreendido? Nem tendes, pois, o coração insensível? Tendes olhos, mas não vede? E tem ouvido, mas não ouvis? Não vos lembrais mais? Ao partir eu 5 pães entre os 5.000 homens, quantos cestos recolhestes dos pedaços? Responderam eles: 12. E quando eu parti 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaço levastes? 7, responderam. Jesus então disse: como é que ainda não entende? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, a você com muito carinho, me acompanhe pela Rádio Alternativa FM, Rádio Vida Nova FM. Seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter vocês aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero agradecer a todos os irmãos que compareceram ontem no nosso grupo de oração. Foi uma noite muito abençoada. Nós cantamos, rezamos, meditamos a palavra de Deus. Obrigado por cada participante do nosso grupo de oração. O evangelho desta terça-feira é a continuação do de ontem. Ontem nós vimos Jesus falar, sobre que os fariseus pediam um sinal para ele, e ele falava que não será dado nenhum sinal do céu. O evangelho hoje continua, Jesus especificando para os seus discípulos sobre o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, a mentira, a maldade. Jesus usou este exemplo. Mas os discípulos então ficaram embaraçados, porque eles achavam que Jesus estava falando dos pães que os discípulos tinham esquecido de trazer, que logo após a multiplicação. Por isso que eles falavam: será que ele está falando dos pães que a gente esqueceu? A gente só tem um pão aqui, esqueceu? Jesus então ficou até duro com eles. Jesus disse: vocês estão discutindo ainda de pão? Vocês não compreenderam ainda? Vocês não têm um coração insensível? Vocês têm olho, mas não vê, têm ouvido, mas não ouvis. Não vos lembrais? Então Jesus mencionou as 2 vezes. A primeira vez que ele multiplicou os pães e sobrou 12 cestos, e a segunda vez que ele multiplicou também os pães e os peixes, sobrou 7 cestos. Jesus falava: eu não estou falando deste pão, eu estou falando do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, que é a mentira. Olha só o exemplo que Jesus deu. O fermento, Você sabe para que serve o fermento. O fermento serve para crescer a massa, crescer o bolo, crescer o pão, enfim, a massa. Jesus fala: o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Então a hipocrisia cresce no coração deles, a maldade cresce e se alastra para quem está ao redor deles. Por isso Jesus fala: não sejais como eles, que vivem o que não pregam e pregam o que não vivem. Seja cristão de verdade. Não seja cristão de carteirinha que vai na missa só quando tem batizado, quando tem um casamento, e olha lá. Mas busque a Deus todo dia. A Santa Missa, Jesus se faz presente na Santa Missa. Hoje nós temos a oportunidade de ir nas missas todos os dias. Você só não vai porque você não quer, não é porque você não tem tempo, é porque você não quer. É porque você não colocou no seu planejamento, quando virou o ano, de ser mais de Deus. Você quer que Deus te sirva, e não você servir a Deus. Mas você quer que Deus seja o seu empregado. Quantas pessoas são assim? Então que possamos fugir desse fermento dos fariseus, que é a maldade, repito, o roubo, a mentira. Deus abençoe. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem, eu volto amanhã, quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Você já sabe. Não se esqueça de compartilhar.